Há um tempo atrás, quando eu olhei pra minha vida, assim, eu me deparei que eu não estava feliz, eu não estava me sentindo bem. Eu olhei pra minha vida e vi que não tava nada indo bem. Eu parecia que eu tava dentro de um buraco e parecia que eu tava morrendo afogada, só que eu não morria. Sabe quando você morre afogado, mas você não morre, fica só naquela tortura? Era essa a minha vida. Era uma angústia, parecia que eu tava dentro do fundo do poço e não tinha ninguém pra me tirar de lá. E quando eu me deparei que eu tava nessa fase, eu precisei me posicionar. E vou contar pra vocês nesse vídeo o que eu fiz pra realmente mudar de vida em 30 dias. Isso transformou a minha vida. Hoje eu vivo outra vida, graças a Deus. Porque isso é real, gente. Você tem a capacidade de mudar de vida em 30 dias se você quiser. Só basta você querer. E eu me vi numa situação onde eu tava realmente afundada no fundo do poço. Eu tava afundada na depressão, na ansiedade. Talvez você também já tenha passado por isso. E eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, muito dedicada. E eu falei, meu Deus, por que é que eu tô passando por isso? Se a minha vida, eu sempre me esforcei muito, né? Pra ser uma mãe, uma dona de casa, uma mulher, uma esposa, uma filha. E eu caí em si, eu realmente vi que eu tava fazendo escolhas erradas, eu tava tomando decisões erradas. E todas essas decisões erradas foi o que me fizeram chegar onde eu cheguei, no fundo do poço, aonde não tinha mais saída. Mas pega papel e caneta e já pega a sua pipoca, amiga, porque vem muito conteúdo bom e eu vou falar pra você que tem saída. Quando eu me deparei nessa situação, eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia mais nem cuidar do meu filho direito, eu não conseguia mais cuidar de mim mesma. Eu tava numa situação muito precária, assim, mental, sabe? Quando o nosso mental não tá legal, as coisas ao nosso redor também não ficam legal, também não ficam bem. Eu tinha acabado de comprar minha casa, eu tinha acabado de comprar meu carro e eu não tava me sentindo feliz. Gente, mudar de vida não significa apenas você ter muito dinheiro, porque tem muitas pessoas que elas têm dinheiro e elas não são felizes. Pra mim, mudar de vida é você se sentir bem, é pra você se sentir em paz com você mesmo. Hoje eu entendo que a minha felicidade, a minha mudança de vida é a minha paz, essa é a minha alegria, sabe? De entender que eu tenho tudo que eu preciso. Por mais que a gente tá sempre na luta, na conquista de a gente conseguir coisas maiores, eu quero sim ter coisas maiores, eu acredito que você também quer ter coisas maiores para sua vida, mas não é só questão financeira, né? Você precisa ter uma mente saudável, você precisa ser feliz. Quem é que consegue viver se não tem a felicidade? Claro que nosso dia, nossa vida não é feita só de coisas boas, né? Tem de coisas difíceis, tem momentos difíceis, mas a gente precisa, tipo assim, 70% ser feliz com o nosso dia, ser feliz com a nossa casa, com nós mesmos, com a nossa família. E essa mudança de vida impactou muito nisso, porque eu não estava mais feliz. E essa era a grande chave da minha vida, sabe? Eu tinha comprado minha casa, tinha comprado meu carro e achando que eu estava feliz, eu não estava. Tanto porque, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. Eu tinha passado por isso, né? Comprado a minha casa, meu carro, e eu tava afundada na depressão e ansiedade. Eu não sabia mais se tinha saída. E aí, o que aconteceu? Eu acabei mudando de cidade e eu entendi que eu precisava realmente dar um ar, assim, pra mim, sabe? Sair, talvez, daquele ambiente. E aí vai a grande sacada. Aí você fica indignado com a situação que você está, fica indignado com a sua realidade. Entenda que você precisa tomar decisões para a sua mudança. E aí foi a primeira sacada, tipo, eu falei assim, meu, isso aqui pra mim não tá bom. Eu não estou feliz, e eu entendi que nem tudo é só dinheiro, e eu vou pegar a única coisa que me importa, que é o meu filho. Na época eu tinha só um filho, hoje eu tenho 2 filhos, e eu peguei algumas roupas que cabiam dentro de uma mala, eu peguei o meu notebook, que é esse que eu tenho hoje aqui, e eu não levei celular, eu vendi meu celular, eu nem sei, eu acho que eu vendi o celular pra comprar uma passagem, porque eu tava quebrada na época. Eu trabalhei tanto pra comprar o que eu queria e ainda assim tava quebrada na época. Mas, assim, eu tinha um dinheirinho, né, pra poder a viagem. Ainda assim vendi o celular porque eu também não queria que ninguém me achasse.
Eu queria realmente sumir do mapa. Eu queria desaparecer. Eu não queria mais essa vida. Eu fiquei indignada. E eu simplesmente falei assim, ó, galera, eu tô indo, falei pra minha família, né? Eu tô indo visitar meus pais, que eles mudaram de cidade, né? Eles tinham mudado de cidade. E eu vou ir passear. Eu falei, eu vou passear. Aí eu peguei minha mala, o que cabia dentro da mala, peguei meu filho, peguei o notebook, vendi o celular pra ninguém falar comigo, nem eu sabia onde que eu tava indo. Eu fui viajar sem celular, sem ajuda de ninguém, eu só fui perguntando as coisas. E foi um grande desafio pra mim, mas eu amadureci muito com isso. Eu senti que eu precisava disso, sabe? Eu não tô dizendo que você tem que mudar de cidade pra você poder ser feliz, pra você poder mudar de vida, mas pra mim foi a grande sacada, entende? Eu precisava sair daquele ambiente, eu precisava sair daquela ninho de pessoas que não estavam me fazendo bem. Eu precisava amadurecer fora da minha cidade natal. Eu precisava conhecer novas pessoas, eu precisava conhecer novos lugares, eu precisava de um novo ambiente. E eu peguei só o que me importava, eu disse que eu ia passear e nunca mais voltei, até hoje. Tipo, eu voltei, só que depois de 3 anos mais ou menos, eu voltei pra essa cidade e fui só passear, depois eu não voltei mais, assim, pra morar, né? E foi a melhor coisa da minha vida, assim, isso... Eu cheguei na nova cidade que eu fui morar e comecei a fazer um tratamento de ansiedade para depressão. E esse tratamento me ajudou muito, colocou minha cabeça em ordem, colocou minha cabeça no lugar. E isso tinha tudo no SUS, tá, gente? Tinha tudo público. Tudo que tinha, tipo, de grátis, eu saía procurando, porque eu não tinha... Como eu mudei de cidade, né? Eu não tinha muita condição financeira, eu deixei minha casa, carro, tudo onde eu morava, né? E eu fui só com a cara e com a coragem. E eu nunca mais voltei. Aí, depois que as pessoas viram mesmo que eu realmente não ia voltar, elas ficaram de cara, assim, comigo. Mas, tipo, eu fui viver minha vida, entende? Eu deixei até o pai do meu filho lá. Não, eu falei pra ele que eu ia passear e nunca mais voltei. E deixa eu pegar meu cafezinho aqui, gente, porque eu preciso de energia pra esse dia ainda. Eu não sei o que você realmente precisa mudar, sabe? Virar essa sacada. Mas você precisa entender que você precisa se indignar com a situação que você está. Quem é que muda de vida estando confortável na vida que está? Não tem como, entende? Então você precisa entender, né? Se você quer realmente mudar de vida, você precisa se indignar com a situação que você está. Eu não tô gostando disso, eu não estou feliz com isso. Eu preciso mudar de vida. Mas aí você não faz nada? Entende? Você não troca seu ambiente, não troca ciclos de amizades, não troca talvez o bairro onde você mora, que te faz mal. Você precisa tomar uma atitude, você precisa se indignar. Essa é a primeira atitude que você precisa tomar. Se indigne com a sua realidade. Se não se indignar com essa vida ruim que você está, você nunca vai tomar uma atitude pra você poder seguir. Então você precisa se indignar. Então, tipo, eu tô indignada com essa situação e eu não quero mais viver nisso. Você precisa entender que você quer mudança. Ninguém muda se a pessoa não quer. Não adianta. Se você for lá tirar um mendigo lá da rua e ele não quiser mudança, ele vai voltar lá pra rua e vai continuar sendo mendigo. A mesma coisa a pessoa que fuma. Se ela não quer parar de fumar, você vai lá, ajuda ela a parar de fumar, só que depois ela vai lá e vai voltar a fumar. E se a pessoa que bebe, né, você quiser ajudar ela a parar de beber, e ela não quiser, depois ela vai voltar a beber. Então a pessoa tem que querer, você tem que se indignar. Acho que esse é o primeiro passo para você poder realmente mudar a sua vida. E eu vou te dar a grande sacada que me ajudou muito, assim, no primeiro mês a acontecer toda essa mudança, porque eu tive que ter algo que pudesse me ajudar para eu poder continuar com essa mudança de vida, né? Porque essa é a primeira sacada, né? Eu mudei de ambiente, eu mudei de cidade, eu mudei de amizades. Na primeira semana que eu cheguei na cidade, eu já tava achando escola pro meu filho, então eu já achei escola. Eu lembro que foi bem rápido, assim, sabe? Eu arrumei um outro trabalho. Tipo assim, eu já trabalhava, eu já tinha conhecimento em alguma coisa. Eu era manicure lá onde eu morava na minha cidade.
E aí quando eu me mudei, né, quando eu vim embora, aqui onde eu tô morando hoje, eu sabia que o único conhecimento que eu tinha, eu poderia ganhar dinheiro com isso, né? Pelo menos eu não estaria quebrada, né? Porque conhecimento eu tinha. Então o que eu fiz? Eu fui num salão perto não, era bem longe, mas eu fui num salão, aí juntei dinheiro pra comprar uma bicicleta pra mim poder ir trabalhar até esse salão. Todos os dias eu levava minha marmita na bicicleta, atrás, amarrada assim, sabe? Tipo o pedreiro mesmo, quando tá indo pra obra, eu tava desse jeito. Mas eu não reclamava. Sabe o que acontece, gente? Eu parei pra analisar que quando eu tava nessa fase de pegar minha marmita, minha bicicleta e ir trabalhar num salão, passava o dia inteiro lá, porque eu ia de manhã, como era longe, eu ia de manhã. Aí voltava só no final da tarde, então eu levava a marmita e o lanche, já pra não ter que voltar, pra não ter que gastar. Aí a minha mãe me ajudava com o meu filho, eu levava ele na escola, depois buscava ele e ficava com ele até eu chegar. E aí, nessa coisa tão simples, eu entendi que eu tava sendo feliz nesse momento que eu pegava minha bicicleta e percorria esse processo até o meu trabalho. Eu tava ganhando pouco, bem menos do que eu já ganhava, só que eu tava mais leve comigo mesma, eu tava mais feliz comigo mesma. Isso foi me transformando, sabe? Transformando a minha vida, assim, e entendendo que nem tudo é só dinheiro na vida da gente. Às vezes a gente se desgasta muito por conta do financeiro e a gente perde as coisas boas da nossa vida, perde as coisas felizes, as coisas que realmente importam na nossa vida, que pra mim, hoje, é a minha paz. A minha paz é tudo. Dinheiro nenhum compra a minha paz. Eu já analiso, se essa decisão financeira vai tirar a minha paz, eu não quero. Porque dinheiro nenhum compra a minha paz, entende? A minha paz é muito valiosa. E a minha paz me deixa feliz. Foi essa grande sacada. Olhar pra trás, eu não tinha a maior tristeza de ter deixado a minha casa. Depois, mais pra frente, eu aluguei uma casinha menor e saí da casa do meu pai e da minha mãe e fui morar na minha casinha. Uma casinha que eu aluguei no mesmo bairro deles. Porque eu gosto de ter a minha independência, né? Então eu fui pra casa deles no início, pra eles me ajudarem, e depois eu comecei a me virar sozinha, fui pra minha casinha. E, gente, construir tudo de novo, do zero, começar realmente uma vida do zero, pra mim, foi muito, assim, nostalgia que fala. Foi muito, assim, eu comecei a apaixonar pelo processo de início, sabe? Começar tudo do zerinho. Aí eu comprei um celular novo, na capa, comecei a pagar aquele celular parcelado. Então eu fui já sem celular. Eu fui sem carro, sem casa, sem celular, sem nada. E depois fui construindo tudo de novo aos poucos, mas eu entendi que a minha cabeça estava centralizada, né? Eu estava fazendo tratamento médico e eu comecei a minha vida do zero. E a segunda chave mesmo foi entender em qual ponto que eu estava e ter clareza aonde eu queria chegar. A minha clareza não era, nesse momento, comprar uma casa, comprar um carro, não era isso. Minha clareza era ser feliz, ter a minha paz e construir a minha vidinha de novo, né? Eu sempre gostei de ter a minha casa, meu cantinho. Então, o meu prazer mesmo naquele momento era conseguir alugar uma casinha pra eu poder morar com meu filho e sair da casa dos meus pais. Então, essa foi a minha uma das primeiras conquistas. Não, a minha primeira conquista, na verdade, foi o meu celular. Eu comprei um celular, aí com o celular eu comecei a fazer publicações e consegui trabalhar com o celular, comecei a arrumar mais clientes pra mim. E daí depois do celular que eu fui arrumar uma casinha pra alugar. Aí a minha mãe me ajudou, levou as coisinhas que eu tinha, eram poucas coisas. Só que eu aluguei uma casa meio que imobiliada, né? Porque eu não tinha muita coisa. E aí, gente, eu fui reconstruindo a minha vida do zero, de novo, do início. E pra mim isso significou muito, porque eu provei pra mim mesma que eu consigo. E se eu conseguir uma vez, eu consigo duas, eu consigo três, eu consigo 4 vezes, se necessário, quantas vezes for possível. Porque eu provei pra mim mesma que a minha cabeça que comanda, eu mesmo tomo as decisões da minha vida. E se eu agir, tudo vai se movimentar ao meu favor. Então, assim, eu entendi a segunda sacada é você saber onde você está e entender pra onde você quer ir, aonde você quer chegar.
Eu fui construindo tudo aos pouquinhos do zero. E cada conquista pra mim, eu vibrava. Eu entendia que aquilo me fazia uma pessoa melhor. Que aquilo me construía. Que aquilo mostrava pra mim mesmo que eu era capaz de conseguir tudo que eu quisesse. Se eu quisesse alguma coisa, eu conseguiria. Bastava só eu correr atrás. Bastava só eu entender que eu precisava correr atrás. Só isso, porque tudo eu posso, tudo eu consigo se eu tiver um objetivo e a clareza de onde eu quero chegar. E esse é um grande lance, né? Tem muitas pessoas que não chegam onde querem porque nem sabem pra onde quer ir. Elas não têm clareza na vida delas, elas não sabem pra onde elas querem ir, elas nem entendem o ponto de aonde elas estão e pra onde elas querem chegar. Elas não sabem. E quando você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve pra você. O que você quer da sua vida? Qual que é o lance que te traz a felicidade, que traz a tua paz? Né? É um relacionamento que você precisa mudar? É uma escola melhor para os seus filhos? É um bairro, outro bairro melhor que você queira morar? É um carro que talvez você queira comprar, que vai trazer mais benefícios, né, para você poder trabalhar melhor, ir com o seu carro, voltar, vai até economizar no Uber, né, não sei, comprar sua casa própria, né, eu não sei o que você quer, mas eu entendia muito bem o que eu queria. E não eram coisas grandiosas, eram coisas simples da minha vida que que iria me fazer feliz. Olha aí, gente, eu derramei tudo o café. Parabéns, Stephanie. Parabéns. Vou continuar o vídeo assim. Quando a pessoa não tem clareza pra onde ela quer chegar, né? Ela não entende que tipo de mãe que ela quer ser pro filho dela, que tipo de mulher ela quer se tornar. Quando uma pessoa tem a clareza, ela sabe o tipo de mulher que ela quer ser, ela sabe que tipo de mãe ela quer ser, ela sabe uma rotina que ela tem que seguir para que ela venha conquistar grandes coisas, porque tudo, gente, que você for fazer na sua vida, para você construir, você precisa começar com um pouco, fazendo um pouco todos os dias. E você criando uma rotina que vai te levar ao sucesso de verdade, que vai te levar a uma mudança de vida de verdade, você criando essa rotina vai te ajudar a chegar onde você quer, te ajudar a mudar de vida, né? Então as pessoas, elas erram muito nisso, elas querem chegar, elas não sabem onde elas querem chegar e é por isso que elas não chegam, porque elas levantam da cama e simplesmente vivem uma vida sem destino, sem nexo. Não façam isso, né? Tenha clareza onde você quer chegar, viva todos os seus dias com objetivo. Eu quero mudar de vida, então vou fazer alguma coisa para me mudar de vida. Então, se você quer mudar de vida, você precisa fazer alguma coisa para mudar de vida, porque ninguém vai fazer por você. Essa é a verdade. Ninguém vai vir ali e muitas vezes batendo no seu portão perguntar se você precisa de ajuda, se você precisa de conhecimento para mudar a vida que você tem. Ninguém vai vir atrás de você para isso. É muito raro isso acontecer. Você mesmo tem que cair em si e entender: olha, eu preciso estruturar uma rotina, vou começar a viver a minha vida a partir de amanhã de uma forma que eu vou mudar de vida. Comece na sua rotina, todos os dias. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou ser mais organizada, eu vou fazer as minhas coisas tudo no período da manhã, porque à tarde eu vou começar a empreender nisso, eu vou começar a estudar nisso. Quando você começa a agir, o universo começa a agir a seu favor. O universo, ele se move para poder te ajudar. Então, quando você tá em movimento, quando você sabe onde que você quer chegar, quando você sabe para onde que você quer ir, as coisas vão se encaixando. Você acorda cedo, por mais que você não tenha objetivo nenhum, mas se você tenha clareza, naquele dia, no caso, nesse dia eu não tenho objetivo nenhum, mas tenha clareza onde você quer chegar, você acorda, se arruma e vai fazer alguma coisa, nem que for andar na rua, porque era no início, quando eu cheguei aqui, eu andava muito na rua. Eu olhava as casas, eu olhava as pessoas, eu levava meu filho no parquinho, eu ficava analisando as pessoas, eu observava muito.
sei lá, você não tem clareza de onde quer chegar, vai conversar com pessoas, vai verificar com que elas trabalham, o que elas fazem da vida delas, se elas são felizes, por que elas são felizes, com o que elas são felizes, sabe? Você precisa ter um sentido na sua vida, você precisa estruturar uma rotina, você precisa acordar e viver de verdade, não viver que nem um zumbi, sabe? Porque tem muita gente que acorda e vive que nem zumbi, e aí elas realmente não sabem nem o que estão fazendo da vida delas. E elas precisam de uma mudança de vida e elas nem sabem. O importante é que você tá aqui nesse vídeo e você tem pelo menos o conhecimento, tem pelo menos a consciência de que você precisa de uma mudança de vida. A grande chave, a terceira, né, foi que tipo, eu tirava todos os dias um pouquinho pra mim aprender coisas novas. Porque eu tava numa caixinha onde eu trabalhava só com um salão de beleza. E pra mim, era só esse o conhecimento que eu tinha. Então eu comecei a estudar 30 minutinhos por dia. Eu comecei a ler livros sobre inteligência emocional, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler conteúdos que me traziam mais benefícios, me traziam mais conhecimento, que me moldaram, que me fizeram a pessoa que eu sou hoje, me deixaram mais inteligentes, porque eu achava que eu era inteligente, mas na verdade eu era muito burra. E aí quando eu fui lendo, quando eu fui entendendo, quando eu fui me aperfeiçoando, eu fui entendendo que eu não era tão inteligente assim, que tinha gente que sabia mais do que eu e que tinha muitas coisas mais que eu poderia fazer, além de só uma fonte de renda, além de só uma coisa que achava que aquilo me definia. Eu comecei a tirar todos os dias 30 minutinhos para me poder estudar. 30 minutinhos para me poder investir na minha vida, para investir em conhecimento. Eu investia em conhecimento. Eu lia muito livros. Eu comprei um curso presencial aqui na minha cidade e eu comecei a fazer esse curso. E esse curso era sobre, se fosse desenvolvimento pessoal. Eu fui estudar coisas novas, coisas que eu não sabia, para ver se eu realmente me chegava a gostar de outra coisa, né? A não só apenas ter aquela profissão. Aí eu fui estudar sobre muitas coisas. Eu comprei, além desse, esse foi o primeiro dos cursos que eu comprei quando eu vim morar pra cá. Foi um curso presencial. Eu nem tava fazendo curso, porque assim, eu não tava fazendo curso pra mim poder, nossa, eu quero ser rica, eu quero ser milionária. Não era pra isso que eu tava fazendo curso. Eu tava fazendo curso assim pra mim poder sair daquele vazio, sair daquele entendimento que era que só eu que sabia. Eu fiz esse curso, e esse curso todos os dias eu indo pra lá, eu ia de a pé, e aí, porque era aqui pertinho de casa. E aí eu lembro que eu ia, eu colocava minha roupa, eu me sentia muito importante indo pra esse curso. Eu sentia que eu tava mudando de vida mesmo, quando eu tava indo atrás de um conhecimento, quando eu tava realmente investindo em mim, sabe? Eu entrava lá com outros colegas, com professores novos que eu nunca tinha visto, pessoas que eu nunca tinha visto. Esse lugar me motivava, embora era um conteúdo assim simples, não era algo assim, uma faculdade, nada, era um conteúdo simples, sabe? Eu fui aprendendo algo que eu não sabia, e isso foi me ajudando a sair daquele buraco, foi me ajudando realmente a mudar de vida. Aprendi coisas novas, estudei coisas que eu não sabia e comecei a aplicar também, né? Muitas outras coisas que eu queria aprender. Eu estudei muito sobre tráfego pago. Depois eu fui e comprei um curso sobre tráfego pago. Comecei a estudar sobre tráfego pago. Eu estudei muito sobre tráfego pago. Eu tenho muito conhecimento hoje sobre isso. Mas assim, por mais que eu não utilize tanto, transformou minha vida esse conhecimento, porque hoje eu sei sobre tráfego pago. Imagina, eu não sabia sobre tráfego pago, eu não sabia sobre desenvolvimento pessoal, eu não tinha habilidade de conversar com a câmera como eu converso hoje. Eu fiz muito curso, eu abri loja, eu consegui me desenvolver como pessoa, eu consegui me desenvolver
em tudo na minha vida, depois que eu tirei 30 minutos todos os dias para focar em mim, para focar em conhecimento, para focar em estudar livros. Gente, todos os livros que eu li, principalmente o Pai Rico, o Pai Pobre, assim, transformaram a minha vida, sabe? Eu indico para vocês procurarem livros para vocês lerem sobre desenvolvimento pessoal, sobre vida financeira, sobre mentalidade. Leiam livros, porque talvez um livro que você tem um hábito de ler vai mudar a sua vida. E eu não tinha o hábito de ler. Embora eu gostasse de livros assim, eu não tinha o hábito de ler, porque eu tava naquele meu mundinho, naquela minha vida, e depois que eu fiz essa mudança, transformou tudo. Então, gente, a terceira virada de chave aí é você tirar 30 minutinhos por dia para você poder fazer alguma coisa para mudar realmente a sua vida, estudar, talvez comprar um curso que você tenha interesse em algum assunto, talvez você ler um livro que você tenha interesse em algum assunto, talvez você fazer um curso, né? Tem no Senac, no Sebrae, eu não sei onde é, tem cursos gratuitos na sua cidade que você pode sair e fazer. Tem bastante curso no Sebrae, de sobrancelha, de extensão de cílios, de manicure. E, nossa, gente, tem um monte de curso gratuito que você pode fazer na sua cidade, entende? E assim, eu vou fazer um curso de sobrancelha. Às vezes você nem dá muito valor para isso. Mas quando você vai fazer, você se apaixona. Às vezes é só aquele momento de você sair e fazer aquele curso, você estudar aquilo. Por mais que você não queira isso pra sua vida, realmente aplicar isso na sua vida, mas você aprender uma habilidade nova, aprender uma coisa nova, vai tirar daquele buraco, sabe? Daquele ninho que você tá, vai te ajudar realmente a pensar melhor, a ter mais clareza do que você quer na sua vida. E quando a gente vai fazendo coisas que a gente talvez não quer, a gente vai começando a entender, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo outro, isso aqui eu não gosto. Então a gente vai testando as coisas na nossa vida, né? Não pra gente ficar sempre num só lugar, olhando pra só uma coisa. Abra a sua mente para novas coisas, estude elas, explore elas. Isso que vai fazer você mudar de vida. Não tenha preconceito já de cara com uma coisa, com um curso que você nem sabe se você vai gostar ou não. Primeiro, estuda, aplica. Se você não gostar, passa para outro. E assim vai, até você se descobrir. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu descobri quem eu era, descobri quem eu sou hoje. Eu sou outra pessoa comparada desde quando eu saí lá daquela cidade, desde quando eu me movimentei e tomei a decisão de realmente mudar a minha vida. Hoje eu posso dizer pra você que tá me assistindo aqui, que eu sou uma outra pessoa. Eu não sou mais aquela pessoa do passado que saiu da cidade sem nada. Eu posso dizer que eu sou feliz, que eu tenho paz, que onde eu moro é um lugar assim que eu pedi pra Deus, um lugarzinho assim que eu queria morar na praia. Hoje eu moro na praia, pertinho do mar. Então, assim, claro que eu ainda eu vou evoluir muito, eu quero evoluir muito, eu quero crescer, eu tenho sonhos maiores, eu tenho planos maiores, mas eu já dei o primeiro passo, que foi mudar de vida, começar a mudar de vida. Gente, as pessoas, elas acreditam que mudar de vida é simplesmente você do dia pra noite ficar rica, milionária. Não é isso, mudar de vida não é isso. Tira isso da sua cabeça, porque mudar de vida é você tomar a atitude de começar, tomar a atitude de começar mudanças na sua vida. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer isso. São pequenas mudanças que vão te transformar, vão transformar a sua vida. Você vai mudar de vida com pequenas coisas que você vai fazer amanhã, já, entendeu? Começa agora, começa hoje, começa já amanhã cedo. Não sei o horário que você tá, mas comece. Essa é a grande sacada. A mudança de vida vem em você começar. Entende? E dá sim pra fazer muita coisa. Dá pra você mudar de vida em 30 dias, se você tomar a atitude correta, começar a ter uma rotina certa, uma rotina que vai te dar um boom, assim, sabe? Você criar uma rotina que vai te levantar mesmo, porque
As coisas só acontecem quando você tá fazendo. Então você precisa fazer. A grande sacada é: faça, faça, faça. Acorde e faça. A grande sacada é essa. Você precisa moldar uma rotina onde você precisa fazer as coisas. Sabe aquele trabalho de formiguinha? Todo dia você fazer um pouquinho? Às vezes assim, na hora você vai achar que isso não tem sentido, tipo, aquilo você não vai colher os frutos, mas você precisa continuar, você precisa estar ali, você precisa fazer. Faça, faça, porque não adianta nada você só ter a mentalidade, você precisa agir, você precisa fazer. Então todos os dias você fazendo na sua rotina, vai acontecer. A sua vida vai se transformar da água pro vinho, a sua vida vai mudar. E 30 dias você aplicando isso, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar da sua vida, que a sua vida vai mudar pra melhor. Porque ela precisa mudar pra melhor, né? Senão não é mudança de vida. Então pega a sacada, amiga. Começa a mudança. Começa agora. Porque depois de 30 dias, você vai olhar pra trás e vai falar assim: nossa, que bom que eu comecei aquele dia. Que bom que eu comecei a minha mudança. É isso que eu tinha pra falar pra vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. E bora assistir esse vídeo aqui ou esse vídeo aqui.